Nós estamos trabalhando o tema anual. O tema anual da nossa igreja é Palavras Inspiradoras para nos orientar no mundo caótico da atualidade. O tema do bimestre, março e abril, é Igreja Acolhedora. Por isso nós temos falado sobre igreja, eclesiologia, sobre diversos aspectos. Hoje pela manhã o reverendo Washington falou acerca do problema muitas vezes de ficarmos pensando no passado e nos esquecendo de olhar para o futuro e ver que o Deus que operou no passado opera hoje e poderá fazer grandes coisas e operar maravilhas na nossa igreja para frente. O problema do saudosismo, né? Muitas coisas que às vezes imaginamos que não foram tão reais assim, principalmente quando nós pensamos em queixas, né? Então olhar para frente e Deus há de pelejar por nós e conosco na nossa jornada, né? E agora à noite nós damos sequência ao assunto da igreja acolhedora, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o problema de uma igreja não ser acolhedora, também no livro de Filipenses, só que agora o capítulo 4, de 1 a 9. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Queridos, como vimos na semana passada, conforme o capítulo 2 de Filipenses, que antecede aqui esse texto que lemos, quando falamos sobre as virtudes de uma igreja acolhedora, ali consideramos que uma igreja que se sustenta na compaixão pelas pessoas, essa igreja exercita o que o apóstolo chama neste capítulo 2 de entranhados afetos de amor e misericórdia, de uns pelos outros. Isso é, a afeição profunda com sentimentos de compaixão. Entranhados afetos de misericórdia. São palavras, são situações que trazem paz ao coordenar, ao direcionar a vida dos membros de uma igreja. Mas quando as pessoas são frias, indiferentes, legalistas e intransigentes, como uma igreja subsiste dentro dessa triste realidade? Eu deixei essa pergunta também na pregação de domingo passado. Então, em contraposição ao que vimos, hoje eu quero responder esta pergunta. Hoje vamos considerar algumas lições de uma igreja prejudicada pela falta de unidade. Ao lermos o texto, chama-nos a atenção, embora a epístola de Paulo aos Filipenses
tenha sido, ou seja, uma carta onde Paulo, ele muda com muita intensidade o seu tom de voz. E aqui nós encontramos um apóstolo Paulo fraternal, um apóstolo Paulo amigável, um apóstolo Paulo quase que sorridente. Repare no primeiro versículo do capítulo 4 que nós lemos. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo se sente, em relação à igreja de Filipenses, Paulo se sente muito contente, muito feliz, porque ao que nós observamos no texto, é uma igreja que correspondeu aos propósitos de Deus em relação ao evangelho, em relação à conversão das pessoas e em relação à comunhão espiritual e à comunhão, a convivência comum fraternal entre os seus membros. Mas não existe igreja perfeita, nem a de Filipos. Reparem, logo no versículo 2, Paulo ele faz um apelo profundo, até aqui com um tom de voz assim, olha, eu rogo. Você sabe o que significa rogar? Né? Rogar é clamar, é suplicar, é um apelo com um sentimento, um apreço muito forte. Então Paulo ele roga a Evódia e a Síntique, duas personagens que ele mesmo destaca aqui no texto, que são importantes na vida da igreja. E ao que nós vamos observar, há entre eles esta situação, onde estas duas personagens convivem um momento de dificuldades. Há ali uma certa disputa, uma certa confusão, vamos assim dizer, e então Paulo vem, através da sua carta, mostrar e orientar de modo que isto seja corrigido. E ele então vem diagnosticar, dizendo que isto, na vida de uma igreja, vai causar profundas feridas, se persistirem assim. Você que está na igreja e convive com a igreja já há alguns anos, que já presenciou momentos delicados de desentendimento entre pessoas, você percebeu que essas histórias nunca terminaram bem? Ainda hoje, eu ouvi um relato de um lugar onde aconteceu um desconforto com um filhinho de uma irmã da igreja. E esta senhora, com certa razão, reclamou o problema, pediu solução. Não houve. Saiu da igreja e levou algumas outras pessoas com ela. Assuntos, discórdias, como isso é usado por Satanás para afetar o equilíbrio e o bom desenvolvimento da igreja. Alguém já disse o quanto a área musical da igreja é alvo de Satanás. Quando canta bem, a equipe de louvor quando canta bem, a parte musical da igreja quando vai bem, é uma bênção. Mas como é triste quando um coral perde um regente. Como é triste quando a igreja perde os seus instrumentistas. E como é triste quando isso ocorre por discordância, simples discordância. E eu trago essas citações para nós entendermos o que Evódia e Síntique, e talvez algumas vezes que já vimos isto, e talvez em algum momento venhamos a ver ainda no futuro. O que fazer, o que evitar, o que ponderar, o que considerar? Porque nós precisamos entender uma coisa no final das contas: Cristo é a razão da nossa fé. Cristo é a razão do coral. Cristo é a razão da equipe de louvor. Cristo é a razão de tocarmos os instrumentos. Cristo é a razão do nosso louvor.
Cristo é a razão da nossa vida comunitária, da nossa comunhão. E quando perdemos isso de vista e permitimos que desajustes permaneçam, nós estamos impedindo que a igreja caminhe em profunda realidade de entranhados afetos de amor e misericórdia. E isto destrói a vida da igreja. Enquanto eu preparava esta mensagem, descobri um autor, ou li sobre um autor, Charles Van Ingen, escritor e professor de missiologia na Escola de Missões Mundiais do Fuller Theological Seminary nos Estados Unidos. No ano de 1991, ele publicou um livro que está traduzido para a nossa língua portuguesa, se não me falha a memória, da editora Vida Nova. O tema do livro é Povo Missionário, Povo de Deus, por uma redefinição do papel da igreja local. É a editora Vida Nova, sim. Então ele apresenta no seu livro a proposta da igreja constantemente fazer uma reavaliação pela perspectiva bíblica, com o olhar bíblico, ou considerando os aspectos bíblicos quanto à história, a missão prática, a natureza, o propósito e o plano de Deus para a igreja local. E lá na página 112, se você tem o livro ou se você quiser ler o livro, você poderá conferir isso. O autor, então, ele fala sobre a razão de ser da igreja. Então, ele destaca alguns pontos sensíveis da vida da igreja, em relação à participação da comunidade. Quando ele diz assim, a igreja, ela precisa subsistir-se baseado na koinonia, na sua koinonia, que é a comunhão. A igreja precisa subsistir na sua condição de comunidade querigmática. O querigma é a proclamação do Evangelho, da palavra de Deus. A diaconia, que é o serviço, e a martiria, que é o testemunho. São estas as características que vão permitir que a igreja seja uma comunidade da aliança com a humanidade, observando que a igreja, quanto à sua natureza, é realizar o propósito de acolhimento de pecadores arrependidos, que a partir da conversão, a partir do arrependimento, passam a resistir à carnalidade, passam a resistir Satanás e passam a resistir o mundo. Quando estas coisas não ocorrem, esse autor, ele diz, a igreja corre o risco de perder a consciência do seu propósito. Por isso devemos considerar o que disse Jesus lá no Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora, quais são as considerações deste envio? É isso que nós precisamos entender enquanto membros da igreja. Enquanto igreja, povo de Deus, comunidade querigmática, comunidade de comunhão, comunidade de serviço e comunidade de testemunho. Nós precisamos ponderar e entender que a razão de ser, de pertencermos à igreja, não é a satisfação do nosso ego, não é o egoísmo, não é a intenção pessoal de fazer para se aparecer, mas é entender que nós somos enviados, chamados para dentro da igreja, para sermos enviados por Deus, para realizarmos algo muito maior, e aqui, enquanto comunidade, fazermos o que precisa ser feito para esta igreja prevalecer. Quais são as considerações que devemos fazer como os enviados de Deus? Ao enviar os seus discípulos, Jesus não omitiu as dificuldades que encontrariam. Disse Jesus que eles seriam enviados a uma sociedade perversa e influente. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, por favor,
versículos 16 a 23, nós encontramos o que Jesus disse sobre o que esses enviados encontrariam pela frente. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Termina Jesus dizendo para os seus discípulos quais seriam essas dificuldades, o que eles encontrariam pela frente. Por isso, queridos, ser da igreja, manter a igreja, sustentar a igreja, seguir ou perseguir os propósitos de Deus para a igreja, não é tarefa fácil. Não é tarefa de simples realização de gostos pessoais. Não é de aparente paz, não é de aparente harmonia, mas é de sustentação verdadeira no Espírito Santo de Deus, é de sustentação real na palavra de Deus, é realizando com fidelidade o seu serviço, realizando com honra e dignidade as tarefas. Fazer a igreja existir e coexistir com ordem e decência é muito mais do que regras. Regras são úteis desde que elas personifiquem o espírito da lei, o espírito da graça de Deus. Fazer a igreja coexistir em harmonia, em equilíbrio e em obediência à palavra de Deus, para que a igreja seja realmente um órgão do reino de Deus, para a salvação, para a edificação e para a exaltação de Deus. É o que nós devemos perseguir e buscar o tempo todo. Por isso devemos muitas vezes pensar, refletir no que devemos fazer para a igreja de Cristo ser melhor, para que a igreja de Cristo supere as dificuldades. Obviamente que nem sempre todos lutarão por esses ideais. Talvez encontremos de vez em quando alguém disposto a jogar gasolina no fogo. E você entende o que significa jogar gasolina no fogo, não entende? Ou jogar lenha na fogueira, você entende? E por esses motivos nós precisamos olhar para as nossas referências e para fazer com que a igreja dê certo, para que a igreja permaneça. E é nessa tensão que a igreja busca firmar-se em unidade, ou seja, proclamando ao mundo a salvação de Deus em Cristo Jesus, porém, não sendo deste mundo. Assim, irmãos, a igreja peleja contra as dificuldades externas, as dificuldades internas. E aqui eu quero destacar que, muitas vezes, as maiores dificuldades não vêm de fora, são causadas pelas divisões promovidas do lado ou no lado de dentro da igreja. Coisas pequenas, coisas que são absolutamente desnecessárias, mas pequenas, mas que têm o poder de atear fogo, de conturbar, de separar, de tirar gente da igreja, de desonrar o nome de Cristo. Por exemplo, em Filipenses mesmo, na mesma epístola, capítulo 1, versículo 28 a 30, o apóstolo adverte para que a igreja não venha se intimidar pelos seus adversários.
olha o que está escrito, e a tela está bem aí fácil para a gente ver. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim agora, ainda agora ouvis que é o meu. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza que a unidade necessária e o meio pelo qual a comunidade precisa se firmar para que tenha condições de enfrentar essas pessoas, ou estas circunstâncias causadoras de transtornos e dificuldades, precisa ser entendida como um autossacrifício. Você lembra a última vez que você sofreu dano por amor a Cristo? Talvez você se lembre da última vez que você não levou desaforo para casa. Mas e da última vez que você sofreu dano por amor a Cristo? Você acalmou a agitação? Você trouxe paz no momento de dificuldade? Você se lembra da última vez? Meus irmãos, as pressões internas precisam ser enfrentadas nesta perspectiva de pacificador. Mas um pacificador que está a serviço do reino, a serviço do Evangelho, promovendo as características da vida da igreja. As pressões externas que vêm da sociedade não são assuntos para a mensagem nossa de hoje. Por isso eu quero ler ainda Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, que era a discussão que existia sobre esse assunto, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E ainda Filipenses 3:18 e 19, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Assim, meus irmãos, eu quero deixar nesta noite a mensagem sobre as atitudes internas, muitas delas destrutivas, que causam graves problemas frente ao que a igreja deve ser, quanto à sua natureza. O povo de Deus que vive em entranhados afetos de misericórdia, como podem ser constantemente afligidos? Atitudes que prejudicam o propósito de Deus para a vitalidade da igreja. Em primeiro lugar, partidos ideológicos, pessoais e sociais dentro da igreja, muitas vezes até com boas intenções. Não faz muito tempo, questão política, esquerda, direita, quanto isto afetou a vida da igreja, e não é assunto da igreja, voto, posição partidária, é assunto individual, social. O assunto da igreja qual é? Olha que diz lá o que nós lemos agora há pouco. É uma igreja que pratica coinonia, é uma igreja querigmática, é uma igreja de diaconia, é uma igreja de martiria. Não é uma igreja de partidos políticos. Por isso, meus queridos, vale e é importante lembrar, é muito fácil criar partidarismos dentro da igreja, dividir opiniões, rachar a estrutura e com isso causar muito barulho e afastamento de pessoas. Basta opinar e liderar suas opiniões estranhas ao Evangelho. Capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente, onde? No Senhor. Pense concordemente no Senhor. Nós devemos sempre perguntar, principalmente nós líderes da igreja, pastor, seminarista, diácono, presbítero, você que cuida de
instituição dentro da igreja, como coral, você cuida de SAF, de UPH, de UMP. Como é que Jesus reagiria nesse momento? O que Jesus tem a dizer sobre esse assunto? Os momentos mais críticos que eu já tive que administrar na igreja foram de pessoas tipo Evódia e Sintique, que estavam dividindo as opiniões da comunidade lá e dividindo as opiniões fora do Evangelho na vida da igreja. E é interessante como o partidarismo atrai os simpatizantes. Basta gostar dele. Eu gosto dele, então eu dou todo apoio para ele. Mas e Jesus? E o que disse Jesus sobre essa situação que está rachando a igreja, que está dividindo opiniões? Pensar concordemente no Senhor é seguir os passos de Jesus, é aprender com Jesus. E se for necessário, sofrer o dano por causa de Jesus. Por amor a Cristo, sofrer o dano. E eu quero lembrar, queridos, que nessa igreja, a razão de ser da minha e da sua participação nela é para promover a unidade espiritual, a unidade de forças integradoras, é a unidade pacificadora, é promover a paz de Jesus, é a proclamação do Evangelho para todas as pessoas. E com isso nos tornamos pessoas realizadas, alcançando o propósito divino para a nossa existência. Alcançaremos o propósito divino para a nossa existência. Há pouquinho antes do culto, uma irmã passou no gabinete para me cumprimentar e falávamos um pouco rapidamente sobre esse assunto. O que pode afastar pessoas da igreja. Você quer entender algo que pode causar uma dor de cabeça, desanimar, desestruturar e prejudicar a igreja? Fale dos defeitos da igreja no café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, e faça isso todos os dias. Mas faça mesmo. Você vai matar a sua igreja em menos de um ano. A começar, todos de casa ficarão desanimados de comparecer. Todos entregarão seus cargos. E quando os meninos crescerem e forem tomar as suas decisões, vão embora. Não frequentarão mais a igreja. E às vezes, fazemos da mesa, da reunião da família, o momento sagrado de comunhão do alimento, que Deus generosamente e bondosamente nos dá. Muitas vezes, momentos de partidarismos dentro da igreja. Basta falar dos defeitos. E então eu quero sugerir, reúna a sua família e pense assim concordemente no Senhor. O que nós da nossa família podemos fazer para a igreja se levantar? O que nós podemos fazer para a igreja crescer? O que nós podemos fazer para a igreja ter paz? O que nós podemos fazer para a igreja melhorar? E fale isso no café da manhã, no jantar, no almoço e nos lanches, todas as vezes que vocês estiverem reunidos. Porque partidos ideológicos, pessoais e sociais dentro da igreja, partidarismos, destrói a vida da igreja. A começar pelo afastamento dos próprios membros da família que tratam desses assuntos de partidarismos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos mostra
que há outras atitudes que prejudicam o propósito de Deus para a vitalidade da sua igreja. Fundamentação do trabalho, serviços e relacionamentos baseados nas vaidades pessoais. Paulo diz aqui no texto, literalmente, vanglória. Vanglória significa estrelismo. Vanglória, estrelismo. E aí então Paulo cita outro grave problema causador da perdição da igreja como a vanglória. Segundo o dicionário, vanglória significa presunção infundada, ostentação, vaidade, jactância, uma palavra antiga, e jactância significa atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo e de suas ideias, expressando com vaidade o seu orgulho e a sua arrogância. Pessoas assim, cheias de vanglórias, fazem muito pouco na igreja de Cristo. E quando fazem, fazem para se aparecer. Fazem para ser elogiadas, fazem para aparecer na fotografia no dia da festa. Fazem para receber reconhecimentos. Paulo diz que isso mata a igreja. Quando uma igreja se fundamenta quanto às suas realizações, os seus trabalhos, e quando os membros da igreja se relacionam baseados nas vaidades pessoais, nada prospera. Infelizmente, irmãos, muitas vezes há pessoas que se acham nobres demais para executar determinadas tarefas na igreja, que se acham donas da verdade para aceitar as opiniões de outros, donos de posicionamentos e de cargos pessoais, para permitir que outros venham colaborar no serviço. Pessoas que resistem à inserção de outros para auxiliar nos serviços do reino. Chega alguém na igreja que sabe fazer o mesmo serviço, a vaidade impede. Hoje nós temos o nosso órgão aqui, que o presbítero Magno, quando está em São Paulo, ele vem e é membro da nossa igreja, e ele toca o nosso órgão aqui. Irmãos, como eu oro a Deus para aparecer organistas aqui na nossa igreja, para tocar esse instrumento maravilhoso. Como eu gostaria de ter o que hoje a turma chama de banda, uma banda completa aqui. Baterista, a nossa bateria está guardada em algum canto aí, não tem quem toca. Um dia eu estava falando com o irmão ali, que o filho dele gosta de percussão, falei, leva para a escola, a igreja paga o curso dele. Queremos mais pessoas que toquem violão, queremos mais pessoas que toquem instrumentos que nós nem temos, sopro. Infelizmente, às vezes aparecem, e nós criamos resistência. A regra do coral, para entrar no coral, qual é mesmo? 1 ano de ensaio, estou exagerando. Depois de 1 ano de ensaio, nós vamos fazer um teste. Se passar, entra. Se passar, entra. Eu pergunto, você que faz parte do coral, você passou por isso? Aqui, você passou por isso? Por que agora querer criar essa regra? Você que está na equipe Expressão, você passou por isso? Por que agora criar essa regra? O seminarista está aqui, fazendo o seu estágio, desenvolvendo o seu dom, e é o chamado de Deus para ele. Ah, mas é o seminarista, eu não vou. Precisa disso? Precisamos criar meios para que aqueles que vêm para somar e fazer o serviço do Senhor com fé, com piedade e consagração,
tenham as portas abertas e sirvam ao Senhor conosco, aumentando a nossa alegria, aumentando o nosso potencial, promovendo o bem e o desenvolvimento da igreja e a honra do Senhor nosso Deus. Abrir portas, não fechar portas. Isso é a igreja acolhedora, é a fundamentação do trabalho do Senhor na fé, na piedade, na consagração e na somatória de forças. Só eu sei tocar piano. Se alguém encostar nele, tem confusão. Não. Precisamos investir nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, para que eles se tornem pessoas que venham fazer o trabalho que hoje nós não temos quem faça. E acrescentar pessoas para que o trabalho do Senhor seja feito. Claro, critério, ordem e decência tem a sua importância, mas também tem seus limites. A lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, não nos esqueçamos disto. Mas o Espírito vivifica. E por último, o apóstolo Paulo, além de falar do partidarismo, além de falar da vanglória, Paulo também fala sobre a visão de que somente o que nos interessa a promover a edificação e a expansão do reino pode também trazer profundos danos para a vida da igreja. É o egoísmo teológico, é a administração do trabalho com obstáculos, com dificuldades. Egoísmo teológico, egoísmo prático. Egoísmo. Essa é a forma de pensar quando visamos somente o que é nosso. Por isso ele diz literalmente, não pensemos somente naquilo que é nosso. Palavras e atitudes egoísticas e egocêntricas, como afetam e matam a vida da igreja. Irmãos, não existe comunhão onde o egoísmo impera. Quantas vezes deixamos de contribuir com a nossa presença na igreja, porque colocamos em primeiro lugar nossos interesses pessoais? Quantas vezes fazemos mal a um determinado projeto na igreja, pois não deixamos outras fazerem parte deles? Por exemplo, quando deixamos de fazer em prol do bem geral de todos, da comunhão e da proclamação do Evangelho do Reino. Quantas vezes deixamos de participar de reuniões de oração, deixamos de participar de estudos, deixamos de participar de atividades evangelísticas, porque estamos ocupados, estamos pensando somente no que é nosso, focando em outra direção. É verdade que às vezes correm impedimentos honestos e legítimos, e nós não podemos deixar de considerar isso, mas devemos analisar com sinceridade as nossas razões e admitir que muitas vezes trata-se de verdadeiro egoísmo e reserva de impedimentos com causas pessoais colocadas como propósitos, como justificativas. O Senhor Jesus disse que eu vos chamo para fazer o quê? Irem para enfrentar quem? Os lobos, ovelhas que enfrentam lobos. Você consegue imaginar isso? Ele nos chamou para isto, e este é um princípio importante para a vida da igreja. Servir a Deus, ser consagrado, prestar serviço, participar, comparecer, fazer, nunca será fácil, nunca. O ar-condicionado de casa é mais gostoso, do shopping então é maravilhoso. Estar aqui sentado, adorando, levantando mãos santas, adorando, ensaiando o coral, ensaiando a equipe, honrando o Senhor. Hoje é o calor.
Mas daqui a pouco tempo será o quê? A chuva. Essa semana diz a meteorologista que vai chover canivete. Ainda quarta ou quinta-feira. Vai chover torrencialmente. Aí é a chuva. Aí chega o inverno. Aí é o frio. Aí é o frio. Meus irmãos, o egoísmo mata a vida da igreja, em qualquer nível, desde a sua liberdade de escolher suas posições, de nem vir ao culto, de nem participar da reunião, de não se fazer presente, até o egoísmo que implica coisas maiores. Se a igreja ela cresce e se desenvolve como uma igreja acolhedora, onde os membros vivem entranhados afetos de misericórdia, a igreja sofre e morre quando os membros da igreja, elas prejudicam o trabalho do Senhor com as atitudes dos partidarismos, com as atitudes das vanglórias e com as atitudes do egoísmo. A igreja perece. Irmãos amados, diante dessas três atitudes que prejudicam a unidade da igreja, caso alguma ou todas elas existam em qualquer ou na filosofia da igreja, precisamos confessar o pecado e mudar as nossas posturas, as nossas atitudes e as nossas maneiras de pensar. Os crentes devem viver atentos ou preocupados com as atitudes que prejudicam a unidade comunitária. Por isso o apóstolo, ele destaca que a humildade e a utilidade a serviço de Deus corrigem o curso da igreja, tornando-a segundo o propósito do Senhor. Anualmente nós devemos tomar a vacina contra a divisão e a perda de comunhão. Repito, anualmente devemos tomar a vacina contra a divisão e a perda da comunhão. Novamente podemos verificar o que Paulo indica como tratamento ao altruísmo, onde se busca o interesse comunitário. A Igreja Presbiteriana do Brás está completando 110 anos. E mais uma vez nós temos a oportunidade de refletir hoje sobre aquilo que pode matar a igreja, em contrapartida ao que vimos semana passada, o que pode edificar a igreja. Que nós tenhamos a unção, a direção do Espírito Santo, para entendermos e aplicarmos no nosso dia a dia, enquanto membros desta igreja, cooperadores desta igreja, trabalhadores desta igreja, o quanto nós podemos fazer para ela melhorar, para a honra e glória do Senhor, e para vivermos em paz, enfrentando o mundo, enfrentando o pecado, enfrentando atitudes maléficas que podem fazer a igreja de Cristo sofrer. Graças a Deus porque chegamos até aqui e podemos, na presença de Deus, buscar seu poder, sua unção e a sua instrução. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Ó Pai do céu, graças te dou mais uma vez pela vida da nossa igreja. E nesse tempo, ó Deus, que o Senhor me deu o privilégio de estar pastoreando ela, me deu unção e graça, palavra, pregação e mensagem, me deu saúde e força. Eu digo graças ao Senhor, até aqui podemos chegar. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu santo nome. Ó Pai do céu, eu agradeço pela vida do irmão que hoje está aqui no culto, a irmã que está aqui no culto, pela liderança dessa igreja com seus diáconos e presbíteros. Agradeço ao Senhor por aqueles irmãos que lutam para fazer o trabalho do Senhor na sociedade feminina, na sociedade masculina, no departamento infantil, na mocidade e juventude da igreja, na escola dominical, cada professor, cada colaborador. Agradeço sinceramente ao Senhor, mas eu peço também ao Senhor, ó Deus, que nos dê a todos mais unção e mais graça. Nos dê, ó Deus, mais temor do Senhor e mais sabedoria, para discernir o tempo em que vivemos,
para entendermos e buscarmos cumprir os propósitos do Senhor para a igreja que o Senhor comprou com o sangue precioso do seu Filho, vertido ali na cruz do Calvário. Que possamos, ó Deus, nós aqui à frente desta igreja, estarmos dizendo sempre ao Senhor: eis-nos aqui, ó Deus, usa-nos a nós. E cada um possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me nesse trabalho do teu reino. Livra-nos, ó Deus, destes problemas, o partidarismo, o egoísmo. Livra-nos, ó Deus, da vanglória. Livra-nos, ó Deus, dos impedimentos para a realização da tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.